Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo convidados muito especiais, falando muito sobre Santos, a Baixada Santista, o país, o estado, é claro, muita história. A gente, aliás, Jornal em Foque sempre tem marcado aí pela relação da história, porque um povo que não conhece seu passado dificilmente vai ter aí visão do seu presente e principalmente do seu futuro. Hoje vamos falar com um colega jornalista que tem muita informação para nos passar, inclusive sobre a sua dissertação de mestrado muito interessante que ele vai explicar aqui para a gente. Marcos Augusto Ferreira. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, prazer tê-lo aqui, agora você sentado aí, né? Você já veio em outras ocasiões, né? Sempre nos bastidores, mas agora sentado aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Fernando, eu agradeço o convite, o interesse também, né? Nessa pesquisa e de fato, do outro lado é mais difícil, é mais fácil perguntar, ou então conversar assim, quando acende, quando começam as câmeras, a coisa fica mais difícil, mas vou tentar fazer o possível aqui para passar da melhor forma. Com facilidade. Tá, agradeço muitíssimo, agradeço a todos que estiverem assistindo aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, mas isso é uma pergunta que eu faço para muitos colegas jornalistas que vêm, né, e obviamente com trabalhos, com temas dos mais variados, e realmente eles falam, é mais fácil a gente entrevistar do que ser entrevistado, né? Então não é uma exclusividade. Não é uma exclusividade. Lembrando, você que está nos acompanhando também, o programa vai estar disponível nas nossas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube e demais redes sociais, e a reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Marcos Augusto Ferreira, dissertação de mestrado que você defendeu na Unifesp, no campus Guarulhos, Histórias de Escravidão e Liberdade na Revista Comercial e no Diário de Santos, 1850-1888. É claro, todo pesquisador, né, ele sempre leva por alguma razão, algum motivo que levou aí a este tema, um tema tão importante, aí, o resgate da nossa história. O que te levou a pesquisar sobre este assunto, especialmente sobre o olhar da história e, obviamente, a ótica da imprensa, você que é jornalista? Pois é, Fernando, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, eu costumo dizer que eu sou um transeunte bisbilhoteiro, né? Eu gosto muito de andar a pé, já andei mais, hoje tá mais complicado, mas eu ando muito a pé e faço observações para a cidade. Tem até um historiador que fala de leituras da cidade, eu passo por locais e fico pensando, morei muito tempo ali na região do Macuco, e eu pensei na história nessa história de escravidão e liberdade, primeiro porque eu gosto muito de ler, né, sobre cultura afro-brasileira, sobre a história da África, do continente africano, né, das Áfricas, eu brinco. Eu gosto muito de ler autores de literatura, autores e autoras de literatura africana e música, eu gosto. Então eu nunca tive não tinha esse pensamento de numa pesquisa acadêmica. Fiz uma pesquisa para o Instituto Procomum, né, financiada pelo Instituto Procomum, sobre a história da população negra em Santos, né? Agradeço muito a oportunidade do Instituto Procomum, e a partir dessa pesquisa e da minha bisbilhotice, vamos dizer assim, eu fui encontrando casos muito interessantes. E aí eu pensei justamente em fugir do jornalismo. Por incrível que pareça, a minha ideia da pesquisa acadêmica era fugir do jornalismo. Mas como bom jornalista, que todo jornalista não consegue sintetizar muito, eu sou um falador fora, né? Assim, um conversador, e eu
acho que ampliei demais a pesquisa, a banca gostou do projeto quando eu apresentei no processo seletivo, só que uma das coisas que me indicaram, falaram, você precisa mudar esse tema, porque senão você vai levar 20 anos para contar toda essa história que você está colocando aqui, né? E foi com um processo, eu sou muito, minha organização é caótica, né? E aí até eu chegar um momento que eu falei, não, eu preciso pegar a imprensa, porque eu comecei na pesquisa a ir atrás de jornais antigos, de como esses jornais, documentos, né, de documentos, e principalmente o Diário, a revista comercial no primeiro momento, e depois no Diário de Santos. E acabou que eu fui por empurrado pela minha orientadora, né, a professora a doutora Fabiana Schleumer, da Universidade, da Unifesp de Guarulhos. Agradeço também o empurrão e as broncas que ela me deu para que eu parasse um pouco de querer inventar coisa. E aí acabou que a comunicação passou a ser o principal caminho. Então eu passei a pesquisar. A Revista Comercial e o Diário de Santos são os dois principais jornais da segunda metade do século XIX aqui, né, em Santos. Então, nesse processo todo, eu acabei que eu fui atrás desses dois jornais. Com a intenção, na verdade, não de analisar a imprensa ou a história da imprensa, mas eu fui atrás de, obviamente, é um momento que já existia no Brasil jornais chamados da imprensa negra, né, como a professora Ana Flávia tem um livro chamado A Imprensa Negra no Brasil, que em 1833, por exemplo, nós temos O Homem de Cor, que é um jornal, são jornais de períodos mais curtos, mas ao mesmo tempo eu fui numa tentativa de ler nas notícias o que essas notícias, nas suas entrelinhas, poderiam me contar, porque nem o Diário, apesar de falar de liberdade, de abolição em alguns momentos, de abolição não, mas de fim da escravidão, de discutir isso, nenhum desses jornais são declaradamente, assim, num primeiro momento, abolicionistas. Depois eles passam a falar sobre abolicionismo. Mas, e nesse sentido, eu fui tocando minha pesquisa, para ver onde que a história ali registrada nos jornais contava e o que não contava também, porque é importante que é uma não leitura, digamos assim. É o que, por exemplo, um anúncio de fuga de escravizado, o texto, o aluguel, a venda, o que essa notícia não deixava claro. E como o que estava nas entrelinhas dessa notícia poderia me contar sobre o contexto, não só na cidade, mas o contexto da história escravista do nosso país. Muito bom. E aí, Marcos, o porquê da escolha da revista? Você falou, mas obviamente tinha outras publicações na época, né? E aí se defendia muito. Algumas já tinham tendências abolicionistas, outras ainda do período imperial. O porquê especificamente da Revista Comercial e do Diário de Santos? Lembrando que não é o mesmo Diário de Santos que foi feito do século passado. Por isso que a pesquisa frisa bem, ela tem uma periodização que é 1850, que é, na verdade, o surgimento da Revista Comercial. Tem um número ali no final de 1849, mas 1850 é o nascimento da Revista Comercial. Então, pelo período mais longevo. São os dois que tem. A Revista Comercial, ela vai de 1850 até 1872, né, com o Délios. O Délios morre, troca, mas a Revista Comercial prossegue até 1872. Então, são aí 20 anos, né? Mais de 20 anos. E depois o Diário de Santos, justamente começa em 1872, eu pego até o período de 1888, mas é bom que deixe claro que o Diário do Litoral, o Diário de Santos, desculpa. O Diário de Santos, ele vai até a terceira década de 1900 e pouco. Ele muda de dono, ele muda de característica, ele tem um período de interrupção, mas eu peguei 1888 por causa da questão da abolição. Eu nem entro, eu vou até os festejos da abolição, na verdade, né?
que você precisava deixar um período determinado para a pesquisa, né? Muito bem. E quais, assim, as conclusões? É claro, uma dissertação é uma fotografia, né? É claro, uma tese é uma coisa muito mais, não que a dissertação não seja, mas assim, é um olhar, algo novo, né, tá, que você está trazendo. Uhum. Dissertação, você está mostrando uma fotografia daquele momento. Como que era aquele momento? Porque Santos a gente tem aí, a gente já trouxe vários convidados aqui falando muito sobre a nossa cidade. Se a gente for andar, você que é um observador do dia a dia, né, de percorrer as ruas da cidade, a gente tem aí uma série de símbolos que estão espalhados, alguns não tão, podemos dizer assim, não tão bem aproveitados ou abandonados, né? Infelizmente essa é uma realidade também, outros em melhor estado. Mas como é que, até para as pessoas entenderem, porque Santos sempre, como de hábito, sempre foi pioneira, e nesse tema também foi pioneiro, também em vários aspectos, né? A gente teve a Augusta, inclusive, participou com a gente, que tem Augusta. vários roteiros, né? Sobre a questão aí do negro, a presença do negro, né? E aí, até para as pessoas entenderem, né? Santos sempre foi pioneira, nomes pioneiros, né? Você tem aí uma série de nomes aí que merecem uma reflexão aí importante nesse sentido, que são nomes de ruas, inclusive, alguns nascidos na cidade, outros não nascidos na cidade, mas tiveram uma participação. O próprio Luiz Gama, por exemplo, é um advogado, jornalista também, que teve uma participação importante nesse processo, nesse sentido. Como é que você avalia aí Santos dentro desse contexto para aquela época, conforme o teu estudo? Então, foi justamente isso. Essa ideia de terra da liberdade, da caridade, ela tem o seu motivo de nascer, né, suas origens já mais adiante, mas tem a ver também com a primeira Santa Casa de Misericórdia que teve aqui, tem a ver com essa certa vanguarda que Santos de fato assume no momento do movimento abolicionista, isso já por volta a partir de 1860, mas essa marca também, ela acaba sendo adotada como um discurso para esconder a escravidão, né? Inclusive aqui, eu já falei em outras oportunidades, mas fica até a minha sugestão para a prefeitura, que a história contada num bonde turístico inclua isso, porque passa-se muito pouco pela história negra quando você anda no centro da história, no centro da cidade de Santos. E o centro de Santos é totalmente movimentado, em grande parte, pela história da população negra também. Sim. Tá? Porque ali, primeiro que a cidade começa ali no Outeiro de Santa Catarina, em sentido ao Complexo do Valongo, né, direção a Cubatão, tem a questão do porto, mas enfim, Santos assume sim essa vanguarda mais para lá, mas não como uma cidade de caridade nesse sentido, como se a abolição, a ideia da libertação dos escravizados e das escravizadas fosse uma dádiva, como passou-se a perceber, por exemplo, a assinatura da Lei Áurea, como se aquilo fosse uma dádiva da princesa Isabel, da regente, né, naquele momento. Enfim, e esses jornais contam um pouco dessa história, né? Você citou Luiz Gama. Luiz Gama chegou em Santos aos 10 anos, ele é nascido em Salvador, era um menino livre, nascido livre, né? Ele conta, filho de Luiz Amaim, não fala muito do pai, né? Mas Luiz Amaim envolveu-se no movimento na Revolta dos Malês, 1835. Luiz Gama deixa Luiz Gama com o pai, porque ela precisa fugir, obviamente, né? E Luiz Gama é vendido pelo pai, que perde um dinheiro nas noitadas, no jogo. E Luiz Gama é vendido, vai para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vem para cá. Ele narra isso numa carta, né? Há um livro muito interessante, Lições de Resistência, da professora Lígia Ferreira, que ela traz vários textos do Luiz Gama na imprensa. E Luiz Gama, enfim, ele conta que ele chegou aqui com um grupo de negros e negras escravizados e que eles foram a pé até Campinas. Então, Luiz Gama tem época que o acesso... Sim. Tem que pensar isso.
foi até Campinas, a pé, levar esse grupo, porque as fazendas, na verdade, eram no interior, né? As fazendas de café. Aqui ela vai se firmando como um porto de atividades comerciais e como porto uma porta de entrada e saída dessas relações também de Santos com outras regiões do país e com o exterior, obviamente. Tanto é que você citou a questão dos jornais, havia outros jornais, sim, e justamente porque aqui era uma espécie de linha, né? Hoje, digamos assim, desculpa, Fernando. Era uma linha de contato, de comunicação, sim, em função do porto. Mas Luiz Gama vai, ele não é aceito lá, ele acaba voltando para São Paulo, fica com uma família que ele se torna um autodidata. Ele retorna a Santos justamente já como um advogado abolicionista, né? Um advogado não formado, mas já reconhecido hoje pela OAB, pela Faculdade de Direito. Ele se torna como um grande defensor nas tribunas e nos jornais, né? Da liberdade. Tanto é que aqui Luiz Gama trava uma das grandes batalhas, ainda hoje conhecida como uma das grandes questões, que é a questão Neto, né? Do português Manuel Joaquim Ferreira Neto, que é o mesmo proprietário, o construtor, comerciante. É o Comendador Neto. Comendador Neto da Casa de Fantasia Jesus Aleijado. Entrar, né? Justamente nesse tema. Então, o Comendador Neto aqui, por quê? Que era um benemerente. Sim. Então, essa coisa dessa benevolência, né? Não que uma elite comercial branca não tenha se envolvido mais adiante na questão da libertação da escravidão, mas é uma elite que antes trabalhou muito para que essa abolição não ocorresse. Uhum. Inclusive tratando isso como se a abolição ocorresse, todo o Brasil desmoronaria, porque a economia seria quebrada. E o Comendador Neto, por exemplo, por que não falar do Comendador Neto também? Senhor de escravizados, né? A gente cita muito a Frontaria, e é bela de fato, mas ali tem todo um contexto, né? Mais de 200 escravos ali. Sim, então, e o Luiz Gama trabalha nessa, ele é instigado através do Correio Paulistano na época, né? Que é um jornal também muito influente, instigado a falar sobre por que o senhor, que é tão assim fervoroso defensor da abolição, está esquecendo mais de 200 pessoas que foram libertadas e continuam escravizadas. E aí ele vem para Santos, ele já tem textos em Santos antes, mas ele vem para Santos em 1870 e vai trabalhando nessas questões dos 217, eram 217 escravizados e escravizadas que pertenciam ao Comendador Neto, da sua fazenda fora. Mas por que foi dito aqui? O Comendador Neto tinha muita grana, então tinha comércio em Santos, mas tinha no Rio, tinha em Portugal. E por que veio para cá? Porque o Comendador Neto ele morre em 1868 e a primeira ação que surge logo após morte é justamente de um sócio que ele tinha aqui em Santos. Então, essa ação caiu no Fórum de Santos. Poderia ter caído em qualquer outro canto e ter se perdido na história, né? E Luiz Gama trabalha nisso, vai trabalhar porque o Comendador Neto, em 1866, se não me engano, 66, ele faz o seu testamento e diz que a partir, ele diz 8 anos depois, aquela escravaria, né, que se diz no texto, a escravaria estaria libertada. Ainda tinha um prazo. Tinha um prazo depois. Só que a família começou a discutir a questão de ele não tinha muitos herdeiros diretos, né? Mas alguns mais chegados ali da família começaram a discutir a partilha. E foram esquecendo esses 217, porque a princípio não se portaram, né? Valia ter a fazenda, que você continuaria, as fazendas. Produção. E o Luiz Gama pegou justamente por isso. Só que o Luiz Gama tem uma tática, que ele não entra para libertar diretamente. Ele entra para tentar conhecer esse caso da questão Neto. O que são esses 217? Quem são? Onde estão? Né? Que não aparecia no processo. Então ele entra para conhecer. Ele consegue
porque ele não é um advogado ali, na época tinha um outro nome até, né? Mas ele ele não consegue. E é interessante que uma das pessoas que ele pede para ser uma espécie de oficial tutor desse pedido dele é justamente o Délios, que é o dono da revista Comercial, que o pesquisador Bruno Rodrigues, que esteve aqui, mas vive na Alemanha, que pesquisou essa questão Neto, tem um importante livro também, como a Lígia, né, que é Luiz Gama contra o Império. Ele diz que é o seguinte: o Luiz Gama conheceu o Délios, bota o Délios para defender essa questão e vai atrás de saber. Só que ele vai cutucando aqui e ali, consegue as coisas, e o segundo passo é o seguinte: é pedir para ser o tutor desses escravizados e escravizadas, desses 217. Para ser o tutor. Só o tutor. Só tutor. Ele não entra direto, porque senão ele sabe que tem uma disputa. Que aí vai... E quem é um dos advogados, a família, obviamente, pega os melhores advogados para essa partilha, e um deles é José Bonifácio Moço, né? Sobrinho e ao mesmo tempo neto de José Bonifácio de Andrade. Então, José Bonifácio já tinha uma visão. Já tinha essa coisa. Ele começa a questionar um pouco, quando todos esses que estão recorrendo percebem que, por que ele está tão interessado nisso? 217. Enfim, trava uma batalha judicial. Para a família, quando o comendador Neto morre em 1868, com 8 anos, só poderiam estar livres em 1876. Sim. Essa batalha se estende aqui judicial, essa disputa judicial se estende de 70 a 72, né? Então, não poderiam estar livres. Eles só poderiam estar livres em 76. Sim. O Luiz Gama defende o contrário. Ele consegue provar que ali o que se queria é que estivesse livre que valeria a partir do testamento, que era 66. Então, 72 eles deveriam estar livres. Ele consegue em 72. Os 8 anos seriam em 72 e não em 76. E ele consegue ganhar em todas as instâncias, né? Ele consegue ganhar em todas as instâncias, só que quando essa ação é finalizada em 1872, dos 217 restam apenas 130. Nossa. Porque morreram esses anos e tal. Então é uma questão muito interessante. Mas a gente tem outras também que a pesquisa pega. Eu dividi minha pesquisa em 3 pontos, que primeiro é a revista Comercial, que se colocava como um monitor dos negócios, e ela não era só um monitor de negócio, porque ela dava notícias de várias coisas. Aí no segundo, a revista O Diário de Santos, né, que é já ali 72, o movimento abolicionista já está sendo tratado como um movimento social. A partir de 1860 já começa a ser mais como um movimento social de fato, né? E no terceiro eu faço uma junção dos dois e mostro um pouco o festejo. A revista Comercial, por exemplo, o que ela traz daí, para a gente voltar na sua pergunta, né? Pode me cortar, por gentileza, porque eu divago, eu gosto muito dessa... Mas então a revista, bate-papo. A revista Comercial, ela mostra, por exemplo, um aspecto de Santos, que é de toda a história da escravidão. O Brasil, Fernando, entre 1831 e 1850, que é um período em que o tráfico negreiro transatlântico está proibido, né? 31 é o que costumam falar de lei para inglês ver, mas não é bem assim. Ela expõe, na verdade, a elite faz vários artifícios para escapar disso. O tráfico já está proibido, o tráfico negreiro. Não é a abolição da escravidão, o tráfico. Sim. Mas nesse período em que está proibido o tráfico transatlântico, o Brasil recebe quase 800 mil africanos e africanas, né, sequestrados no continente africano e trazidos para cá. Então há um contrabando, como se não bastasse toda a crueldade da escravidão em si. Há um período em que as próprias autoridades, elas bulam todas as leis estabelecidas. Vistas grossas para... Então, na revista Comercial, por exemplo, você encontra
a história, a notícia da história, por exemplo, de uma negra Inácia, né? Eu tenho aqui, desculpa aqui trabalhar, mas a Inácia, por exemplo, que eles chamam uma africana livre de nação benguela, ela em 831, num leilão aqui em Santos, ela é vendida em um leilão. Aqui 1831, sim. 1831, ela é vendida. E calcula-se ali, fala que nessa época ela tinha 14 anos. Nossa. Essas datas de nascimento e todas, elas são bastante discutíveis. Bastante discutíveis. Inclusive essa ideia de nação benguela, por exemplo, não necessariamente é porque ela vem do porto ali, né, de Luanda, talvez. Então, você vai entrando, não tem muito. Elas não vêm, ninguém sequestra ninguém com documentação e pede, com licença, faça sua mala que eu vou sequestrar você, né? Infelizmente, o sequestro é a crueldade, é o primeiro ponto lá da crueldade. A Inácia, ela é encontrada novamente em Santos, já 33 anos depois. Nossa. Tanto é que essa notícia eu li na revista Comercial de novembro de 1864, quando há a notícia de que encontrou-se uma preta já envelhecida. Envelhecida com 14. Se ela tivesse 14 mesmo, de 33, seria 47 anos. E que era uma idade envelhecida para a época. Essa menina, por exemplo, que saiu em 1831, ela estava sendo vendida aqui com 14 anos, 1831, se ela é de nação benguela, ela veio do continente africano. Ela já veio no momento que já tinha proibição. Sim. Então, é nesse ponto que vai se discutir a liberdade e vai se cobrar. Muitos negros e negras entraram nesse período. Então, uma simples notícia ali, que não é simples, mas sim, não é claro. termo, mas uma notícia, uma nota, na verdade. Tem até imagem, mas é uma nota que está na primeira página do jornal, que não era como a gente conhece hoje, textos, título grande, a manchete, as fotos, sim, não, claro, são textos. Mas uma notinha que você lê ali, fala-se do encontro da Inácia, assim como da Madalena também, que é outra que é encontrada, e você percebe que essas datas elas vão dar justamente no momento que a proibição do tráfico negreiro ele já estava vigente. Então, a partir dessas questões, você vai ver, Santos, além de ter escravizados, ele também está dentro desse processo que agora a minha pesquisa... temos algumas, Felipe Brandão rapidamente colocando. Acho que até esse é do Diário de Santos. Esse já é do Diário de Santos. Aí. Tem uma do Diário do Anúncios, né? Essa imagem é importante porque do Diário de Santos, ainda que a sociedade humanitária tenha um trabalho de digitalização, ela está digitalizando, começando dos mais recentes para baixo, né? Então, no Diário de Santos, alguns exemplares você encontra na hemeroteca e outras coleções, mas dá medo de mexer, porque é bem deteriorado. Sim. Mas o Diário de Santos, por exemplo, você encontra daquele jeito da coleção Costa e Silva Sobrinho, na Fundação Arquivo e Memória de Santos. Porque o Costa e Silva, ele datilografava, são todas notícias que saíram no jornal. Ele datilografava tudo? Datilografada por ele documentou. Olha, a FANS, né, que é a Fundação Arquivo e Memória, tem vários cadernos. Eu passei vários dias lá perturbando, Dionísio, Lilian, agradeço muito. Mas assim, e nem sempre você tem uma cronologia. Às vezes a página está em outro jornal, então tem uma dificuldade aí Mas enfim, podemos falar disso depois. Essas histórias como a da Inácia, da Madalena, ou do próprio Valêncio Leomil, que é um comerciante branco, que ele é levado ao banco dos réus porque ele é acusado, por exemplo, de usar o sítio, né, que eles chamam, no Perequê, que é tudo Santos, né? Hoje a praia dos pescadores do Guarujá, de usar o Perequê para justamente desembarcar esses escravizados que vinham.
E essa é minha nova ponto de partida de estudo, né? A ideia do doutorado é justamente saber como que esse litoral aqui entrou nessa. Mas os jornais contam essas histórias. Os jornais contam as histórias a partir das notícias. As fugas, elas, por exemplo, quando há notícias de fuga que olha, fugiu da fazenda tal em Campinas ou região de Jundiaí, aponta-se que veio para Santos, o fulano de tal que tem dentes muito brancos, manca, ou tem uma orelha assim, ou é ruim de um olho. Você tem as características, é forte, é fraco. Essas características também te dão histórias, né? Por exemplo, quando você fala, vende-se uma negra, ou aluga-se uma negra, muito boa doceira, muito boa engomadeira, muito boa para cuidar dos filhos, ou um negro forte, muito bom marceneiro, muito bom, trabalha muito bem com ferro. Você, apesar de nas entrelinhas, no que não está escrito, você também consegue tentar derrubar várias coisas, que assim, os negros vieram para cá porque não tinham conhecimento de nada. Na verdade, eles tinham conhecimento de agricultura da mexida. O ciclo do ouro é todo em cima de uma população negra que vem de uma área do continente africano que já trabalhava com ouro há séculos, né? A marcenaria, o carregamento, os ensacadores, as doceiras, enfim. As notícias, elas não dizem nada disso. Obviamente, sim, claro, você vive num período, por mais abolicionista que se posicionasse ali, os dois jornais que eu pesquiso... Os dois eram abolicionistas. O Délios não declara nesse ponto. Não, o Délios fala assim que ele é um jornal abolicionista, mas não com esse termo, porque esse termo ele vai surgindo aos poucos. É o fim da escravidão, eles detalham algumas coisas, há um termo que não me vem agora à memória, mas é um termo, esse movimento cruel, há uma série, mas ao mesmo tempo ele abre muito mais espaço para essas coisas, ele abre espaço para anunciar fugas. E a partir do anúncio de fuga, por exemplo, você percebe que há nomes aqui em Santos que recebem, que os fazendeiros do interior indicam, olha, se você capturar esse escravizado ou essa escravizada, por favor, entregue no endereço tal ao fulano de tal. Ou seja, você percebe que há uma corrente aqui que recebe. Claro que o jornal não diz isso, né? O jornal não vai dizer isso. O Valêncio Leomil, ele consegue provar que ele não... Inclusive o irmão dele, que fala que há desembarque, sim, ele desmente o irmão. Fala que o irmão tem interesses, que ele também não diz quais são esses interesses, mas tem interesses em atacar a honra dele, porque ele dá certo e tal. Então, nessas entrelinhas, que é ler esses jornais das entrelinhas... Uma visão crítica e contextualizar dentro daquele momento. Pois permite a você a leitura da cidade, né? Porque, por exemplo, há um capítulo que eu coloco que chama Zungus, né? Zungus são lugares onde os negros se reúnem. Poderia ser tanto um lugar de comércio, como um lugar de dança, como uma casa ali, né, de diversões. E tem muita reclamação. Tem reclamações, faz muito barulho. O que esses negros são? O código de postura que permite que o negro fique o negro ou a negra fique o tempo necessário para comprar uma coisa dentro de um comércio. E se o comerciante começa a dar muita folga, entre aspas, né, e deixar, a lei também começa a ameaçar. Então, a ideia minha, Fernando, era tentar achar nesses jornais não coisas declaradamente a favor, né, que isso daí, declaradamente a favor, sim, mas nas entrelinhas. Eu queria buscar como, eu tentei buscar, né, como os jornais, mesmo pelo não dito, aliás, a Lilia Schurz fala isso, né, a Lilia Schurz tem um livro muito interessante sobre os jornais,
no estado de São Paulo, os negros na imprensa também, e como que o não dito diz mais até do que o que está dito. Sim. Porque você anunciar, fugiu o negro tal, assim, assado, capturou, mande recompensa, às vezes não tem recompensa. Você noticiar para quem se dizia dono daquele negro, isso era comum você ter ali, era do momento. Mas o que não está dito ali, por exemplo, as qualidades do negro, a fuga, o destino de Santos, que é uma coisa interessante, e aí entra a geografia, né? Porque você vem de lá, do interior, e aí você desce, né? E por que Santos teve, por exemplo, alguns quilombos na Serra do Batão? Exatamente. A gente vai falar, Marquinhos, a gente vai falar sobre os quilombos, é importante a gente falar sobre esse assunto, mas depois de um rápido intervalo comercial aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do BocNews, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque BocNews de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao BocNews, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. BocNews, há 40 anos, registrando os fatos e histórias e respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial.
O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje. Estamos com um convidado muito especial aqui, o jornalista, mestre em História, Marcos Augusto Ferreira. Está dando uma verdadeira aula aí, especialmente nesse período do século XIX, a participação do negro na nossa sociedade, a história da escravidão e liberdade na Revista Comercial e no Diário de Santos, 1850 a 1888, que foi objeto da dissertação de mestrado do nosso convidado, que defendeu ali no campus de Guarulhos da Unifesp no ano passado. Marcos, você está falando muito bem sobre a questão dos quilombos, né? Em Cubatão, inclusive, né? Aí a gente contextualizar, tem um bairro que é quilombo, chama-se Quilombo. Não é à toa o porquê do quilombo. Como é que foi? Porque a gente tem que contextualizar também, né, esse período, especialmente da segunda metade do século XIX, que houve a possibilidade, porque Santos tinha os trapiches, né, trapiches mesmo, e aí com a construção da ferrovia, com a expansão também do setor cafeeiro, principalmente do café, né, houve a necessidade da expansão ferroviária, a criação das linhas ferroviárias, e aí começou uma produção e a chegada aqui do café Ouro Verde aqui na nossa cidade. E aí, obviamente, toda uma revolução e toda uma história nesse sentido. Como é que foi essa relação? E também muitos negros acabaram vindo para cá, né? Porque havia essa ideia aí também de uma certa liberdade que aqui teria, ao contrário do que outras cidades do interior. Isso também é falso ou era verdade também? São várias perguntas numa só. Vamos tentar. Eu falo muito também, né? Mas, Fernando, eu acho que quando você fala uma certa liberdade, a gente precisa só tomar um cuidado. Sim. E eu insisto sempre em falar isso. Muitas pessoas acham que a escravidão, principalmente no Brasil, a escravidão foi, principalmente no século XIX, a escravidão foi branda. Primeiro, por favor, jamais. Não tem escravidão branda, não tem isso. O que existiu, quando você tem 3 séculos e meio de escravidão, você tem diferentes processos, tantos diferentes artifícios para controle dessa mão de obra forçada, como as pessoas que eram forçadas ao trabalho também tinham seus artifícios, inclusive buscando legalmente, não legalmente, tentando no século XIX, por intermédio de defesas na justiça, inclusive, né? Nós vimos a questão da Inácia, mas enfim, não há escravidão branda, que são processos diferentes. Como na ditadura. Como momentos diferentes. Não tem ditadura boa, não tem escravidão branda. Então, e nessa segunda metade você citou um processo muito interessante de fato. Primeiro a gente precisa analisar que o açúcar é muito importante também. O açúcar na virada do 18 para o 19, ele dá um impulso no porto. Mas a gente precisa ressaltar que o que a gente chama de porto, né, até o final do século XIX, eram o que se chamava das praias lamacentas, né, ali na região onde hoje o porto, tá, no centro da cidade, no centro histórico, as praias lamacentas. A cidade, quando ela se torna em 1839 cidade, categoria de cidade, a Vila de Santos passa a ser de cidade, ela ainda é uma estrutura precária, as epidemias começam a assolar a cidade, né? O Guilherme Álvaro, que dá nome ao hospital, tem um relatório muito interessante a respeito disso, de todos os anos, as epidemias de mortes e tal, morria-se muito, né? Febre amarela. Há dados que dizem que entre 1880 e 1890, por exemplo, em uma década morreram mais de 20 mil pessoas em Santos por epidemias. Nós tivemos navios que precisavam fazer quarentena, tinha uma série de coisas. Mas, a partir de 1800
da década de 30, talvez século XIX, se não me engano, mas principalmente a partir do final dos 40, o café torna-se realmente o grande impulsionador e também o grande gerador de tensões sociais, né? Você tem uma economia crescente, uma atividade portuária crescente, e você tem uma cidade que não dá, que é lama, é mau cheiro, porque doenças, as cargas eram puxadas por animais, então você tinha cocheira ao longo da cidade, né? Você não tinha um saneamento, obviamente, você tinha inclusive uma das tarefas, e o jornalista e pesquisador, memorialista J. Muniz Júnior retrata muito bem isso, né, na história do negro em Santos, que você tinha uma das tarefas de escravizados domésticos, por exemplo, era pegar os barris, né, e jogar os excrementos dos seus senhores nas beiras-rio, no mangue, na área portuária, enfim. Então, é uma cidade que está se movimentando economicamente, mas não tem essa estrutura. Tá? E aí vem 1867, inaugura-se a ferrovia Santos Jundiaí. Obviamente, ajuda a impulsionar. Mas, por exemplo, os comerciantes, a elite do comércio, né, cafeeiro, a elite do comércio em geral, ela começa a ir para São Paulo justamente para escapar das epidemias, das doenças. Muitos foram para São Vicente. Sim, também. Essa linha começa a ser importante, né, para isso, porque você já tem mais, a carga continua ainda sendo levada e tal. Você tem o escravismo, você tem muitos cortiços. E é importante pensar que cortiços, além dos negros, pobres, você já tem, e aí é importante, por que as pessoas se enganam e falam que a escravidão é branda. O século XIX, principalmente a partir da segunda metade, ele já tem um número de negros e negras livres, nascidos livres, alguns você já passou, você vai ter lei de sexagenário e outras leis, mas você tem do ventre livre, você tem negros e negras livres, libertos, né, alforreados já, porque você já tem processo. E tem outra coisa, a gente está falando de um local urbano, você já tem uma urbanização maior. As fazendas que ficam no interior do café, principalmente ali Vale do Paraíba, Paulista, e o que se chamava Vale do Paraíba Carioca, né? Não tinha assim, Fluminense, mas enfim, você tem uma população urbana maior, então chama mais atenção, e obviamente no processo, por exemplo, de fugas e de tentativas da liberdade, que nunca deixou de existir desde o século XVI aqui, há informes de fugas, né? E fugas e artifícios para combater essas fugas. Mas, enfim, esses centros urbanos, obviamente, por que fugir para cá? Por que era interessante fugir para cá, além de toda essa questão geográfica que impedia, né? É porque você tem uma atividade econômica. Você poderia, primeiro, ter um trabalho com ganho maior, você tinha o que chamava de escravos de ganho, na verdade, né? Que é, por exemplo, você tem uma quantidade de escravizados domésticos, você não vai usar como você usava numa fazenda, né? Você não tem, por incrível que pareça, Santos, na virada ali do açúcar para o café, é o momento que chegam a ter mais escravizados e escravizadas, e justamente as instituições religiosas. O Carmo e o próprio Valongo chegou a ter 40, 30 e poucos escravizados. Mas não passa muito, são poucos a quantidade em vista, lógico, numa fazenda que você poderia ter 500, 500, 1.000, 100, enfim. Esse contexto urbano já muda também essa configuração, e muda também a configuração dos artifícios de fuga e de busca da liberdade. A ferrovia, inclusive, ela vai servir muito também como uma linha de orientação para fugas. Uhum. E aí é interessante que não só o porto... Seguindo aquilo, eu sei que eu vou chegar lá. Sim, seguindo aquilo ou seguindo fora daquilo, você fazendo alguns conluios com alguns funcionários. Há casos, inclusive, você vê mais a partir, um pouco na revista comercial, mas no Diário de Santos, você
tem notícias, por exemplo, de capitães do mato descendo para tentar levar negros fugitivos, e que a população e outros negros daqui, eles se reúnem para não deixar. Que é o quilombo. Se reúne para não deixar levar de volta para São Paulo. Não deixa embarcar no trem. Começa a questionar o funcionário do trem se ele dedurou que veio, tantos negros vieram fugidos e tal. Porque a maioria vinha mesmo pela serra. Né? A serra era o lugar inóspito e que vinha, e por isso que tem o quilombo, por exemplo, né, do pai Felipe, que ele no primeiro momento instalado na Serra do Cubatão, né? Na Serra do Cubatão. Só que à medida que essas fugas se intensificam, e elas se intensificam, inclusive com libertos partindo daqui para o interior, com violência mesmo, usando todos os artifícios, à medida que elas se intensificam, o quilombo do pai Felipe fica muito exposto. Começa a ficar exposto, porque começa a ficar conhecido. Né? Você tem o quilombo de Jabaquara lá em cima primeiro, a parte toda a passagem lá, então começa a ficar conhecido de capitães do mato, de soldados e tal. E em 1882, já num processo de aquilombamento mais próximo do urbano, do centro urbano, você tem o quilombo do pai Felipe, que é trazido aqui, né? Onde hoje está a sede da CT, ali, para quem vem pela Ana Costa, vai entrar ali em direção à Santa Casa, ali no túnel. E do outro lado, o quilombo do Jabaquara, do Quintino de Lacerda. O pai Felipe, quando ele vem para cá, ele não fica junto com o quilombo de Jabaquara. Mas são quilombos já, de uma certa forma, intermediários. Por exemplo, o Quintino de Lacerda já tem uma intermediação de grupos de negros e negras que tentativas de realocá-los em trabalho assalariado. Já é um outro período, né? Você já tem um embate muito grande do governo. Você tem ali Dom Pedro titubeando, ora apoia a abolição, ora não apoia, né? A pressão é isso. Você tem, por exemplo, o Sacramento Macuco, um dos advogados, que ele é tido como um abolicionista, porque ele não deixa que peguem, ele não assume o papel de delegado no momento, ele está fora, ele não assume o papel de delegado para tentar ajudar os capitães do mato. Você tem uma série de contrapontos ou paradoxos, né, que são normais. E, assim, esses quilombos vêm para cá, e são da fuga. Você tem muito acoitamento. Você tem aqui a Brandina, por exemplo. Você citou a Augusta na nossa conversa. A Augusta faz uma caminhada sobre a Brandina, sobre as mulheres da Brandina. A gente conhece muito o Santos Garrafão, que é o português, né? O Santos Garrafão, que ele abrigou fugitivos e fugitivas e tal. Mas a companheira dele, a Brandina, que era quem cuidava, que era negra, né? Tanto é que nos festejos da abolição é muito exaltado Santos Garrafão, mas pouco não se fala de Brandina. A mulher é sempre, né, historicamente, em segundo plano. Então, você tem vários pontos. Você tem ali onde a Escolástica Rosa, que seria uma fazenda, a fazenda também onde recebeu fugitivos. Então, Santos começa a entrar nessa rota, já desde o começo está nessa rota pela questão geográfica, mas começa a entrar nessa rota também pelas possibilidades fora das fazendas do trabalho forçado e dentro de um trabalho escravo. O Comendador Neto foi um dos que, nesse processo aí, quando está, ele começa a financiar, um dos financiadores da chamada política de colonização, nova colonização, que eles falam, que é de incentivar os imigrantes europeus para cá. Mas vem com condições. São imigrantes muito pobres também, boa parte deles, mas vem com apoio governamental. E é interessante, e aí voltando ao porto, com a ferrovia, obviamente se intensifica nessa atividade comercial. E você não pode ter mais um porto que era de trapiches e pontes que levavam até lá. Aí a União, o governo federal, repassou para a iniciativa. E é interessante que desde a década de 1860, salvo engano, 62, aparecem nos jornais a promessa de um novo porto. E
coincidência. Demorou talvez. menos que em relação ao túnel, né? Talvez, em relação ao túnel, mas por incrível que pareça, 4 meses, abolição é maio, 13 de maio, em junho ou início de julho de 1888 sai a autorização para a construção da primeira 260 metros, se não me engano. 250 aí pouco, 260, arredondando, de cais. Porto organizado. E isso causa uma outra também estrutura, porque outra mudança nas relações. Porque, por exemplo, aqueles benevolentes que cederam terrenos para o Jabaquara, para o quilombo de Jabaquara, do Quintino e Lacerda, eles obviamente, você precisando de pedras e coisa para um processo de urbanização, eles vão começar, a terra valoriza, e eles vão começar a brigar para ter a terra de volta, né? O próprio Fontoura briga com o outro, com aqueles que lá, porque onde era o quilombo do Jabaquara, onde se instalou o quilombo do Jabaquara, tinha uma pedreira. E no processo de urbanização você precisava de pedras. É aquela linha que foi feita depois ali daquela região, Jabaquara, Marapé. E começa, e é também o processo, aí já entrando, por exemplo, quando tem essa conjuntura de epidemias e desenvolvimento econômico e urbano, né? Aqui você tem as ações higienistas, que o governo da província de São Paulo é muito pressionado. As ações higienistas, no primeiro momento ali, 1890, elas escolhem justamente os cortiços. Então começa o processo de demolição, né? A historiadora cientista Vilma Terezinha fala desse processo de demolição, né, de desconstrução. A historiadora da arquitetura Ana Alana fala muito desse processo, né, que ali, por exemplo, parte de onde a gente conhece hoje como a região da Alfândega em direção ao Valongo, já mudando para Sobrados, e a cidade começa a pressionar para escapar também, para sair, não tem túnel ainda, mas para ter ali Conselheiro e seus, porque a gente vai conhecer das praias hoje, que são os cartões. As praias demoraram muito. Cartões postais. As praias demoraram muito, né? Pouquíssimas pessoas moravam nas praias, só quem tinha condições. O próprio Imbaré ali, a igreja do Imbaré era uma capela, enfim, tem muita história. Aí a gente está chegando ao final, né, Marcos, até te pergunto que a gente está caminhando também, não só para o final, mas a gente está caminhando para os 500 anos de Santos. Você, como jornalista, como também historiador, o que você gostaria que dentro desses 500 anos desse mais luz sobre a construção da cidade de Santos pela população negra? Você acha que a gente precisa dar mais luz sobre a participação e a importância da população negra na construção dessa cidade? Eu acho que é importante, primeiramente, a gente saber que não há um período na história, na construção desse país, não é nem da cidade. Não há um período de econômico, cultural, gastronômico, o que você quiser. Não há um período em que a população negra não tenha atuado com protagonismo, com conhecimento. Então, eu acho que é importante saber isso. E acho que é importante a gente conhecer a história, sim, né? Principalmente porque não está falando, apesar dessa história, vamos resgatar passado. Não se resgata passado, o passado está lá. Mas você vai com o presente para trazer esse passado, né, para mostrar o que aconteceu nesse passado e principalmente para você perceber o que há desse passado no nosso presente. E há muito desse passado escravista no nosso presente. Até hoje, né? Infelizmente. Infelizmente você tem que lidar com as coisas. Você tem, por exemplo, a perseguição a religiões de matriz africana, né? Independentemente de religiosidade aqui, mas você tem um Estado laico que não é laico, né? Então você tem as escolas que não conseguem compreender. Nós tivemos esse episódio triste recentemente. Um pai que é policial acha direito de se estabelecer contra a lei, né? Houve um episódio recente também em São Paulo, né? São Paulo. Enfim, a gente tem vários episódios. Então, esse passado, o que desse passado continua no nosso presente? Continua. Porque, por exemplo, a abolição 13 de maio de 1888, que foi comemorada aqui, e é como acaba a minha dissertação ali com os festejos todos, ela
o 14 de maio, ele não representou uma libertação. Sim. Porque os negros e negras não tinham acesso à educação, né? Mas não tinha acesso a trabalho, a maioria deles, muitos tiveram que continuar por algum tempo nas fazendas para ter algum... E muito se demorou também para admitir essa... E até hoje, você tem esse processo, esse momento de abolição, de libertação, ele gerou estruturas desiguais. Sim. Né? Você tem famílias negras, nós estivemos conversando com a Djamila Ribeiro, né? Isso, Djamila recentemente ela é uma das... Morou em Santos, né? Sim. Ela não é santista por detalhe, detalhe, né? Por aí, né? O mundo todo, mencionando aí os Estados Unidos, ela e muitas outras são as primeiras pessoas da família a chegar a uma faculdade. Então, esse passado gerou uma estrutura de preconceitos, uma estrutura de hierarquização social, uma estrutura de exclusão social. O importante... Aí, já tem a foto aí da Djamila aí, olha lá, você com a Djamila. Ela teve ali na Unifesp, olha lá, na Unifesp, Felipe Brandão, rapidamente. Hoje é uma voz aí fantástica aí nesse sentido. Marquinhos, a gente infelizmente temos limitação de tempo. A gente vai para a TV, para o rádio, então a gente tem limitação de tempo. Imagino. Queria agradecer muito a tua presença, a tua participação, teus esclarecimentos, uma verdadeira aula aí, né? Um professor... Eu falo muito, principalmente, vai para a televisão. Um professor de história aí, numa aula aí. Mas não vão faltar oportunidades para você, certamente no teu doutorado aí, que eu sei que tu já está engatilhando aí um doutorado aí. Parabéns mesmo. Parabéns. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez. Vai virar livro? Vai virar livro? Eu pretendo, mas tem que virar livro. Pela banca foi indicado, mas aí precisa tem aí, faculte, tem projeto. Tentar, mas, Fernando, só rapidamente agradecer você e dizer que assim, avançamos, mas a gente precisa muito combater esses ataques constantes que ocorrem às questões das cotas, as questões das universidades públicas, do acesso à educação, do acesso à saúde mental. A gente precisa combater o racismo. É verdade. Tá bom? É uma luta de todos. Ainda precisamos avançar, né? Como muito mesmo, que nem a Djamila falou. Marcos Augusto Ferreira, que é jornalista e mestre em educação, foi o nosso convidado de hoje. Queria agradecer a sua presença, a sua participação. E, é claro, uma verdadeira aula sobre história e principalmente um olhar sobre Santos. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, reprise, você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais. Se você tiver uma Smart TV, no nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV, qualquer momento, se você quiser. Ou, se você preferir, 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.